Boa noite, a gente vai falar sobre parasimpatolítico e parassintomimético. Parasimpatolítico também pode ser chamado de antagonista muscarínico e parassintomimético de agonistas colinérgicos. Como as drogas colinérgicas exercem a sua ação através do parasimpático, a gente vai relembrar algumas coisas. Primeiro que o neurotransmissor do parasimpático é a acetilcolina e ela age em dois tipos de receptores, nicotínico e muscarínico. O muscarínico ele se divide em 5, vai do M1 até o M5, e os que a gente mais vai falar é sobre o M1, que ocorre nos neurônios, o M2, que ocorre no coração, e o M3, que se situa em músculos lisos e células ganglionares. Outro ponto importante é a gente lembrar da colinesterase, que é uma enzima que ela por hidrólise degrada a acetilcolina, e isso vai ser importante quando formos falar sobre agonistas indiretos. Os agonistas colinérgicos, também chamados de parassintomiméticos, eles podem ser divididos em dois tipos, direto e indireto. O direto, ele estimula os receptores e o indireto, ele atua bloqueando a ação da colinesterase. O antagonista dos receptores colinérgicos, eles vão se dividir em antimuscarínico e antinicotínico, que é o antagonista do receptor muscarínico e o antagonista do receptor nicotínico. Nós vamos falar sobre o antimuscarínico, que também pode ser chamado de parasimpatolítico. Agora a gente vai falar sobre as ações da acetilcolina no organismo, e lembrando que essas ações elas podem ser rapidamente inativadas pela ação da enzima colinesterase. No sistema cardiovascular, ela vai agir em dois tipos de receptores, no M3 e no M2. No M3, ela vai provocar vasodilatação, dos vasos sanguíneos principais, e em doses mais elevadas, ela vai agir no M2, provocando uma série de reduções. Uma redução na despolarização do nó sinoatrial, redução na velocidade de condução de potencial de ação até o nó atrioventricular e também uma redução na condutividade do nó atrioventricular. Essa série de reduções, elas vão levar a uma diminuição da frequência cardíaca e da força de contração cardíaca. O sistema respiratório, ela atua no receptor M3 e provoca broncoconstrição e aumento da secreção. Vai estimular algumas glândulas também, como as lacrimais, as salivares e as sudoríparas. O sistema urinário ela vai atuar no receptor M3, provocando uma contração do músculo e assim reduzindo a capacidade da bexiga. A íris ela vai ativar receptores muscarínicos do tipo 3, produzindo miose. No trato gastrointestinal, ela vai aumentar o tônus da musculatura lisa e a força de contração. Lembrando que todas essas ações que eu citei ocorrem em receptores muscarínicos. Agora vamos falar sobre alguns agonistas diretos e seus usos. Lembrando que a acetilcolina também é um agonista, mas já falamos sobre ela. Metacolina possui efeitos semelhantes ao acetilcolina, mas devido à sua toxicidade é usado apenas para diagnósticos de intoxicação da beladona e diagnósticos de desautonomia familiar. A metacolina produz efeitos tóxicos devido à estimulação excessiva gastrointestinal da bexiga e provoca broncoconstrição. Carbachol atualmente só é usado para fins oftalmológicos em cirurgias para provocar miose e no tratamento de glaucoma, pois diminui a pressão intraocular. Betanecol vai aumentar o tônus do músculo destrutor urinário e ele provoca o relaxamento do esfíncter externo, então é usado no tratamento de retenção urinária. A pilocarpina atua principalmente nas glândulas, portanto, é usada no tratamento da xerostoma, já que ela estimula a glândula salivar, e é utilizada também para o tratamento de glaucoma e atua da mesma maneira que o carbachol, reduzindo a pressão intraocular. É importante lembrar que muitas vezes esses agonistas estimulam receptores em diferentes lugares e essa estimulação excessiva provoca efeitos colaterais, como enjoo, diarreia, incontinência urinária, broncoconstrição e em doses elevadas pode levar até uma parada cardiorrespiratória. E esses sintomas podem ser agravados dependendo do quadro do paciente. Então, algumas contraindicações são doenças pulmonar obstrutiva crônica, pacientes com doenças cardíacas e com obstrução tanto urinária quanto trato gastrointestinal. Agora falando sobre agonistas reversíveis, eles são usados pois bloqueiam os efeitos da acetilcolinerase, produzindo um efeito prolongado de acetilcolina. Alguns usos são: no tratamento de miastonia grave, a doença diminui o número de receptores colinérgicos, e os anticolinesterásicos aumentam a concentração de acetilcolina. Alguns dos anticolinesterásicos usados são neostigmina,
piridostigmina e ambedônio. Versão de bloqueio neuromuscular. Em anestesiologia, os anticolinestéricos são utilizados para reverter o bloqueio muscular. Como esse bloqueio é competitivo, o aumento de acetilcolina promove a reversão do bloqueio. Os acetilcolinestéricos utilizados são relstigmina, piridostigmina e hidrofônio. Atônia de músculo liso. Utiliza-se a neostigmina no ilho adinâmico e na atônia da bexiga urinária. Intoxicação por drogas antimuscarínicas. Algumas drogas podem produzir intoxicação e o tratamento é realizado com fisiostigmina. A fisiostigmina possui sérios efeitos colaterais e é usada apenas em últimos casos. Agonistas indiretos irreversíveis são usados como pesticidas, armas químicas, como gases letais e inseticidas. Alguns exemplos são melation, paration, sarin e soman. Esses agonistas são intoxicantes e o tratamento pode ser realizado com atropina e regeneradores de acetilcolinerase, que reativam a enzima que degrada a acetilcolina. Outro tratamento importante é a remoção das roupas e a lavagem da pele exposta aos gases, e a lavagem gástrica caso tenha sido ingerido. Os antagonistas do receptor muscarínico, antimuscarínico ou parasintolíticos também são usados no tratamento de algumas doenças. Os parasimpatolíticos bloqueiam os receptores, fazendo com que a ação da acetilcolina não ocorra. Entre as doenças temos a doença de Parkinson, que pode ser tratada com triexifenidil e benztropina. A cinetose, que é um tipo de enjoo, pode ser tratado com escopolamina. A midríase não é uma doença, mas ela facilita o exame de retina e pode ser provocada com diversos parasimpatolíticos. Cada um resulta em um tempo diferente de ação, variando de 6 horas até 10 dias. Os dados são homotropina, fenilefrina e tropicamina. No tratamento de úlcera, os parasimpatolíticos diminuem a estimulação de glândulas e os mais indicados são propantelina, glicopirrolato e a pirenzepina. A última aparentemente interage de forma seletiva com receptores colinérgicos responsáveis pela secreção gástrica. Para o tratamento de bradicardia é usado pequenas doses de atropina para aumentar a frequência cardíaca.